Olá, tudo bem com você? Está chegando o dia do Impacto Esperança. Logo mais, dentro de algumas semanas, nós iremos às ruas, visitar pessoas, entregar esse livro maravilhoso que tem transformado vidas ao longo das décadas. Um livro que tem mais de 100 anos, mas cuja mensagem é mais atual do que nunca. Eu já o li algumas vezes, estou relendo agora essa edição missionária e realmente é uma mensagem tremenda, profunda, bíblica, o que é mais importante, e que com certeza vai causar impacto na vida das pessoas que vão recebê-lo e lê-lo. Para motivar ainda mais essa campanha, eu me propus fazer aqui no canal uma série de vídeos resumindo cada capítulo e assim motivando você também a ler o livro que você vai distribuir. Estamos já no capítulo 17, cujo título é A Promessa. Nós avançamos aqui por uma longa descrição detalhada, interessante, sobre a história da Reforma Protestante. Ellen White analisou aqui a vida, o exemplo daqueles que deram a vida pela verdade, muitos literalmente mesmo morrendo na fogueira, sendo martirizados, e que nos legaram a Bíblia traduzida em nossa língua. Então, realmente é uma história muito bonita, muito motivadora e que serve de preparo para o que vem agora a seguir. Estamos basicamente na metade do livro, veja só. Daqui para frente, ela começa a falar sobre a promessa da volta de Jesus, o reavivamento milerita e mais coisas ali relacionadas com o tempo do fim, culminando, obviamente, com a volta de Jesus e a eternidade. É um livro que conta, né, a história do cristianismo ao longo das eras, dos séculos, e culmina com a grande esperança, a grande promessa, que é o tema deste capítulo aqui. Vou ler alguns trechos e depois comentá-los. A promessa da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do prometido, que os levará novamente ao paraíso perdido. Enoque, a sétima geração desde que viveram no Éden, que andou com Deus por 3 séculos, 300 anos, declarou, está em Judas 14:15. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus anjos para julgar a todos. Note que lá no Antigo Testamento, Enoque, a sétima geração, depois de Adão, já cria e pregava a respeito da volta de Jesus. Na noite de seu sofrimento, Jó exclamou, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Jó 19:25-27. Então aqui o patriarca também, já lá no Antigo Testamento, expressando sua fé de que no fim dos dias ele se levantaria, seria ressuscitado e veria a Deus com os próprios olhos. E Ellen White aqui faz um resumão, né, dessa doutrina, dessa crença maravilhosa, dessa promessa da segunda vinda de Cristo, mencionando que os poetas e profetas da Bíblia escreveram sobre a volta de Jesus. Ela cita também aquele texto maravilhoso de João capítulo 14, 1-3, quando o próprio Jesus prometeu, eu voltarei. Ela menciona também Mateus 25, ali Jesus diz, nos versos 31 e 32, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ela menciona também aqui Atos capítulo 1, verso 11, o texto que tem que ver com a ascensão de Jesus, e ali anjos prometeram a mesma coisa. Varões da Galileia, homens da Galileia, porque estão olhando para o alto, esse mesmo Jesus virá do mesmo modo como vocês ouviram subir, ou seja, entre as nuvens dos céus, visivelmente, com anjos o rodeando. Então essa é a promessa feita pelos profetas, pelos patriarcas, por Jesus, pelos anjos e também pelo João, né? Por João no Apocalipse. Ela cita aqui por Paulo também, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que o mesmo Jesus descerá dos céus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ela cita aqui Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, como eu disse, é um resumão de alguns textos essenciais nesse assunto da volta de Jesus. Na verdade, há mais de 2.000 textos na Bíblia que falam direta ou indiretamente da volta de Jesus. Realmente é a grande promessa,
é a culminação da nossa esperança. Página 131, a profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos diz como podemos saber que esse dia está próximo. Diz o texto de Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Foi assim que João, o profeta, descreveu o primeiro dos sinais que antecedem o segundo advento. Apocalipse 6,12. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E aqui ela passa a descrever como foi esse fenômeno, como foram esses fenômenos, inclusive citando aqui testemunhas oculares, né? O grande terremoto mencionado aqui nas profecias é identificado por ela e por vários estudiosos aí, teólogos, como sendo o terremoto de Lisboa, de 1755, o mais terrível terremoto já registrado. Ele abrangeu uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grave quanto na Europa. A maior parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a costa da Espanha e da África, engolindo cidades. Talvez não tenha sido o terremoto mais mortal, porque não havia tantas pessoas também e os locais atingidos não eram tão densamente povoados. Mesmo assim, milhares de pessoas morreram com esse terremoto, que teve um grande alcance, chegou aqui a atingir, como vimos aqui na leitura, né, a África, Groenlândia, Antilhas, Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Realmente o alcance desse terremoto foi bastante amplo. Ela conta mais aqui que em Lisboa houve o barulho de um trovão subterrâneo e logo em seguida um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, 60 mil pessoas morreram ali. O mar primeiro recuou e deixou seca a faixa de areia, então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais acima de seu nível normal. Ou seja, foi um verdadeiro tsunami ali. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que eu gravei quando estive lá em Portugal, alguns anos atrás. Preguei ali na Igreja Central de Lisboa, uma semana inteira de pregações, de palestras sobre a Bíblia, sobre o criacionismo, e aproveitei então para conhecer alguns lugares relacionados com o grande terremoto de 1755. Eu quero que você assista então a este pequeno vídeo, em que eu falo ali sobre no local onde preservaram ali em Lisboa um mosteiro, as ruínas do mosteiro, para lembrar realmente desse terremoto, e também ali na Bahia, né, na beira da praia, por onde o tsunami entrou, tem 2 colunas ali que marcam esse evento também. Realmente, quando você visita Portugal, Lisboa, são perceptíveis as marcas desse terremoto. Ele ficou marcado na história. Há uma Portugal de antes, uma Lisboa de antes, e uma Lisboa de depois, quando o Marquês de Pombal, inclusive ali a arquitetura é conhecida como Pombalina, ele projeta os novos prédios, as novas edificações, já levando em conta a possibilidade de um novo terremoto. O medo ficou ali gravado no país. Então assista o vídeo e em seguida eu volto com o relato do capítulo. O local que estamos aqui se chama Praça do Comércio e foi nessa área aqui, que na época era bem descampada também, em que as pessoas se refugiaram do terremoto, fugiram das construções que desabavam, pensando que aqui encontrariam segurança. Mas poucos minutos depois do grande terremoto, que segundo alguns teria alcançado até 9 graus na escala Richter, uma onda gigantesca de 10 a até 20 metros de altura, um tsunami, entrou por esse local, invadiu toda essa área aqui, inclusive prosseguiu por 200 e tantos metros adiante, pela Rua Augusta e outras ruas mais, causando tremenda destruição. Após o terremoto e também o tsunami, houve um incêndio, porque as pessoas estavam reunidas, como já dissemos, nas igrejas, era um feriado de Todos os Santos, e ali as velas caíram no chão e o fogo se alastrou, e a tragédia que havia começado com um terremoto, prosseguido com um tsunami, terminou então com um grande incêndio, levando muitas pessoas à morte.
Aqui neste capítulo 17, Ellen White continua falando dos sinais que marcaram o começo do tempo do fim. Então ela cita aqui o escurecimento do Sol e da Lua. O escurecimento do Sol aconteceu no dia 19 de maio de 1780, 25 anos depois, né, do terremoto, e realmente foi algo assim bastante alarmante. Testemunhas oculares aqui narraram que é como se tivesse escurecido novamente. Os animais voltaram para o estábulo, as aves voltaram para os seus ninhos, e as árvores recolheram como se fosse realmente noite. O dia amanheceu e em seguida ficou escuro. Naqueles dias, disse Jesus, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Marcos 13, 24. É bom lembrar que os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Mas um pouco antes disso ainda, aquela perseguição terrível promovida pelo papado de 1260 anos, entre 538 e 1798, já estava cessando. Portanto, em 1780, bem pertinho ali da data que marca o fim da profecia dos 1260 anos, acontece então esse escurecimento misterioso do sol, cumprimento da profecia feita na Bíblia. Nós vemos aqui também a testemunha, uma testemunha de Massachusetts. Ellen White transcreve as palavras dessa pessoa, que diz, entre outras coisas: as pessoas acenderam velas e o fogo das lareiras queimava com tanto brilho quanto em uma noite de outono sem luar. As aves voaram para os poleiros, o gado se reuniu e se abaixou no pasto. Sapos coachavam, pássaros cantavam suas músicas noturnas e morcegos voavam, mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Esse dia escuro foi tão marcante que ficou registrado, sim, em literatura secular e é bem conhecido na história dos Estados Unidos. Na noite daquele mesmo dia, a lua, ela apareceu vermelha como sangue. E aí nós vemos o cumprimento, né, de Joel, capítulo 3, 2, verso 31, que diz: o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então nós entendemos que, e Ellen White também entende isso aqui nesse livro, né, que esses sinais aqui no terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol e da Lua lá na parte norte do globo, né? Especialmente ali porque ali eles estavam atentos às profecias, conheciam o que aconteceria. Esses sinais, eles realmente marcaram o começo do tempo do fim. E já faz algum tempo, né? Aqui ela diz que os cristãos daquela época, no século XIX, infelizmente estavam negligenciando a doutrina do segundo advento, estavam tão preocupados em ganhar dinheiro, em seus afazeres, que não mais pregavam ou falavam, nem pensavam sobre a volta de Jesus. O Salvador predisse a condição espiritual desprezível dos crentes, que predominaria pouco antes do seu segundo advento. O conselho de Cristo para quem vivesse nesse tempo foi: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versos 34 e 36. Estar atentos, não permitir que nada nos desvie o foco, que não sejamos absorvidos pelos afazeres, quer sejam aqueles que são bons, obviamente, como ganhar o pão de cada dia, o trabalho, pagar as contas, como, aí sim, pior, né? A libertinagem, como diz o texto, o pecado, os prazeres que não edificam, mas que afastam de Deus. Quem estiver tão envolvido com essas coisas a ponto de não perceber os tempos em que vive, será pego de surpresa. Infelizmente, nós temos que estar vigilantes nos sinais do mundo externo e também do nosso coração. Como estamos? Como está a nossa comunhão com Deus neste momento? Chamado para preparo. Ela vai finalizando aqui o capítulo, apelando para que as pessoas se preparem para esse grande evento. Não basta conhecer as profecias, saber o que vai acontecer, se não estivermos prontos para o que vai acontecer. Encontramos essa advertência em Apocalipse 14. Ali ela fala aqui do recado de Deus que tem que ser dado ao mundo para que as pessoas se preparem para a volta de Jesus. Ali, em Apocalipse 14, uma mensagem em 3 partes é representada, sendo
proclamada por seres celestiais e seguida imediatamente pela vinda do Filho do Homem para colher a safra da terra. O profeta viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, versos 6 e 7 de Apocalipse 14. Aqueles que negligenciam buscar a luz quando ela está ao seu alcance são deixados na escuridão. Mas o Salvador diz: quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Ela então faz uma comparação aqui com a primeira vinda de Cristo. Textos como Miqueias 5:2, Daniel 9:25 e outros tantos do Antigo Testamento anunciaram inclusive o tempo da vinda do Messias. Mas infelizmente, especialmente as lideranças ali religiosas não estavam atentos. Viviam uma religião de aparências, não estavam preocupados com a vinda do Messias. Tanto é que quem o reconheceu primeiramente foram pastores, simples pastores, e sábios, filósofos lá do Oriente, que ironicamente, estavam mais atentos às escrituras hebraicas do que os próprios hebreus, do que os judeus. Aqueles sábios do Oriente, lá da Pérsia, eles foram guiados pela estrela anunciada nas profecias e encontraram Jesus, o Messias. Então, os pastores e aqueles estrangeiros foram as primeiras pessoas a encontrar e reconhecer o nascimento do Messias. Que isso não aconteça conosco no nosso tempo, né? Nós temos a Bíblia, nós temos as profecias, nós temos condições de estudar tudo isso e nos preparar para a volta de Jesus. Que não se repita conosco a experiência dos judeus no tempo de Jesus. Da maior parte deles, especialmente dos líderes, que recusaram, que não estavam atentos àquele que veio. Uma igreja apostatada fecha os olhos aos sinais dos tempos, deixa Deus e separa-se de seu amor. Por haver se recusado a aceitar as condições, as promessas divinas não se cumpriram nela. Que nossa igreja hoje não seja como a daquele tempo. Que nós hoje, povo de Deus, possamos estar atentos ao que está acontecendo ao redor, estudando as profecias da palavra de Deus, em comunhão íntima com o nosso Senhor, com Jesus, para que quando Ele vier, possamos subir com Ele, estar preparados para viver eternamente com Ele. Esse é o meu desejo, e eu entendo que esse é o apelo que o capítulo 17 do livro do Grande Conflito nos faz aqui. Continuemos estudando, continuemos nos preparando e mantendo viva a nossa comunhão com Jesus, porque em breve estaremos com Ele face a face. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.